Muito boa tarde, oração ação, mais um encontro, mais um estudo de mais um tema fundamental. Como compreender o projeto da Terra? Qual o papel dos luminares, dos profetas, do Cristo? Essa visão geral, essa visão mais ampla, ajuda demais a situar, a nos apropriar do projeto dentro da nossa capacidade, dentro do nosso limite. Livro fundamental para entender a história da Terra, a história das nações, é A Caminho da Luz, pelos mesmos autores desse nosso O Consolador, Chico Xavier e Emmanuel. Nós temos em A Caminho da Luz um livro com essa mesma espessura, parece despretensioso, mas que consegue dar um painel situando em rápidas linhas diversos projetos de nação existentes na Terra e dando também rápidas pinceladas, mas interessantíssimas, o próprio projeto da Terra, como foi. Especificamente para o Brasil, nós temos o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse de Chico com Humberto de Campos, se não me engano. Enquanto A Caminho da Luz dá esse painel geral. Outros momentos marcantes que situam o Cristo é o Evangelho de João, que começa dizendo que no início era o Verbo. E dá ali um painel também amplo, uma perspectiva profunda e ampla da formação da Terra. Deixam claras essas fontes diferentes que Jesus é o Cristo planetário, que ele estava na formação da Terra, juntamente com outros engenheiros siderais, sob a sua coordenação, desde o momento em que a Terra era apenas uma bola de fogo. Depois foi esfriando, gerando a atmosfera. Mas desde ali, há muitos e muitos e muitos milhões de anos atrás, temos esse painel, essa figura, essa perspectiva ampla. Para quem gosta de história, para quem gosta dessa perspectiva histórica ampla, são livros imperdíveis. Vejam lá. Hoje aqui vamos falar sobre a relação de Jesus com a Bíblia, com a formação da Terra. Perguntas 275 e 276. Que chegam a Emmanuel nos seguintes termos: os 5 livros maiores da Bíblia encerram símbolos especiais para a educação religiosa do homem? Emmanuel diz o seguinte: todos os documentos religiosos da Bíblia se identificam entre si no todo. Desde a primeira revelação com Moisés,
de modo a despertar no homem as verdadeiras noções do seu dever para com os semelhantes, primeiro ponto, e para com Deus, segundo ponto. Vejam que interessante. Aqui situa Emmanuel os 5 livros da Bíblia como situados dentro de 2 eixos fundamentais. Vamos repetir. 1. Apresentando ao homem a noção, as verdadeiras noções do seu dever para com os semelhantes, e outro, as verdadeiras noções do seu dever, do dever do homem para com Deus. Lembra demais essa resposta de Emmanuel? O próprio momento em que Jesus falou do mandamento maior. Porque ele situou precisamente a criatura humana nesses 2 eixos colocados por Emmanuel. Lembremos o que disse Jesus no mandamento maior. Disse ele que o primeiro mandamento, o mandamento maior da revelação de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ao segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vejam 2 mandamentos. Vejam Jesus situando o homem, como disse Emmanuel aqui, nos seus deveres para com os semelhantes. Qual é o dever da criatura humana para com os seus semelhantes? Amor. Amar o próximo como a si mesmo, nem os outros maiores do que nós, nem nós maiores que os outros, nem egoísmo, nem altruísmo. Eis aí um belo norte para entendermos os nossos deveres para com o próximo, basicamente encerrados na palavra amor, e no caso, amor ao próximo como a si mesmo, e os nossos deveres para com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Nada há de mais importante do que o todo. Devemos amar a parte do outro como amamos a nossa parte, mas amar o todo acima de todas as partes. Esses 2 mandamentos deveriam merecer seminários, mas certamente muitas reflexões de nossa parte. Pois esses 2 mandamentos, Jesus, depois de proclamá-los, ele situa esses 2 mandamentos perante a lei de Moisés, perante o corpo da Bíblia, que aqui é lembrado como os 5 livros maiores da Bíblia. Ele disse que Jesus disse que nesses 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, estão contidas toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas estão condensados nesses 2 mandamentos.
Não é por acaso, não pode ser por acaso que Emmanuel aqui fala que a lei e os profetas, que estão expressos nos 5 livros da Bíblia, revelam como o mandamento maior e o segundo mandamento proclamados pelo Cristo, os nossos deveres para com o próximo e os nossos deveres para com Deus. É muito bonito perceber a integração dos grandes instrutores como Emmanuel no projeto do Cristo. E enxergar o Cristo como fator agregador, como grande inspiração, como síntese do projeto de Deus para toda a Terra e, claro, para todos os avatares, luminares, profetas, anjos e arcanjos. Pergunta 276. Pergunta-se para Emmanuel o seguinte: a previsão e a predição nos livros sagrados, ou seja, as revelações dos profetas, dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo? Novamente, a mesma perspectiva ampla, novamente um projeto integrado sob a coordenação do nosso Cristo planetário, que veio à Terra na pessoa de Jesus Cristo. Então pergunta-se para Emmanuel se as previsões e as predições trazidas pelos profetas revelam que esses profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo? E a resposta é a seguinte: nos textos sagrados das fontes divinas do cristianismo, as previsões e as predições se efetuaram sob a ação direta do Senhor, pois só Ele poderia conhecer bastante os corações, as fraquezas e as necessidades dos seus rebeldes tutelados para sondar com precisão as estradas do futuro, sob a misericórdia e a sabedoria de Deus. Cabe aqui uma palavra sobre as previsões e as predições. Alguns podem apreciar o fenômeno da previsão do futuro como havendo um destino inevitável e irremediável, pré-escrito a todas as criaturas, o que necessariamente mostraria o fim da liberdade da criatura humana, porque tudo estaria fechado, determinado em nossas vidas. A velha questão emerge aqui da predestinação ou do livre-arbítrio, questão que os teólogos da Idade Média debateram longamente. Como podemos pensar isso? Está tudo escrito ou é tudo construído pela criatura?
Tomemos apenas uma vida das criaturas. Na sua vida, minha amiga, meu amigo, na minha vida, é tudo da minha liberdade? Claro que não. Por exemplo, todos nós vamos morrer. Num dos eventos mais importantes da nossa vida, que é a morte, estamos todos predestinados ao falecimento do nosso corpo físico. Como chegaremos até esse evento? De que forma? Quando precisamente ele vai ocorrer? Pertence à nossa liberdade. Afinal de contas, de inúmeras formas a criatura humana tem abreviado, antecipado o seu fim. Todos reencarnamos com um planejamento reencarnatório, o qual, obviamente, estabelece um tempo de permanência de todos nós na Terra. Pois esse tempo pode ser revisto a partir de nossa postura. E no nosso nível evolutivo, quase sempre para diminuir nosso tempo na Terra, como formas, pelo menos indiretas, de suicídio. Os vícios, o estresse, o pessimismo funcionam como venenos que abreviam a nossa permanência na Terra. Ninguém, claro, vem à Terra para fumar, para beber, para se drogar, para expor-se a perigos ostensivos. São os chamados, o que a própria psicologia, a própria ciência do comportamento aponta, de suicídios indiretos. E o suicídio é, sim, o mau uso da liberdade de forma a abreviar a nossa permanência na Terra. Muito mais raros são os episódios que os espíritos no Espiritismo revelam como sendo de moratória. Moratória, segundo os espíritos, são os raríssimos casos de espíritos de uma razoável envergadura que encarnam na Terra, que, como todos, possuem um planejamento reencarnatório, possuem uma expectativa de vida claramente colocada, mas que, ao se aproximar da morte, por alguma razão, o próprio espírito, alguém ou o alto percebem que viria em amplo benefício de todos um pequeno tempo de prorrogação dessa vida. É feita uma intervenção do alto sobre o corpo físico da pessoa, sempre em acordo com a própria pessoa, porque se trata de um espírito destacadamente elevado na Terra, e aquele espírito ganha algum tempo a mais de vida. Essa noção da moratória, na minha opinião, ajuda a entender uma das passagens mais obscuras e mais mal interpretadas dos evangelhos. Quando Jesus, orando a Deus, antevendo o seu fim, pede para afastar aquele cálice. Na minha opinião, na minha interpretação dessa passagem, não se trata de uma covardia
de um medo de Jesus perante os intensos sofrimentos que ele percebia, antevia, previa. Quando Jesus fala, pede a Deus, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade, não a minha, ele está levantando a possibilidade da moratória, na minha opinião. Ele antevia como diante da rudeza, da dureza da criatura humana, imenso trabalho ainda haveria a fazer. Quando ele antevia que diante desse imenso trabalho, alguns anos a mais poderiam dar a ele, dar a sua missão, resultados maiores, repercussões mais importantes na humanidade, ele pediu. Não se trata de fugir das dores, mas ao contrário, de se propor a mais tempo com mais dores. Não se trata de covardia, ao contrário, é uma coragem. Mas um espírito da sua estatura sabia que não podia ele ter toda a perspectiva, todas as informações necessárias que só o alto pode ter para avaliar a concessão ou não da moratória. Por isso, disse ele, para que Deus afastasse esse cálice, mas que fosse feita a vontade dele e não a vontade de Deus e não a dele, Jesus. Veja se isso tem lógica para vocês. Então a predição tem essa característica de estabelecer marcos, estabelecer as provas principais que deve a criatura enfrentar, mas deixa na sua liberdade a ordem ou a profundidade desses eventos, ou até evitar alguns desses eventos pela sua própria atitude. Os Espíritos revelam que nós temos como que alarmes que são deflagrados, que são ativados conforme o nosso aprendizado ou não de certos campos delicados. E é assim que no planejamento reencarnatório de alguns de nós, por exemplo, na idade madura, pode sobrevir um câncer. Mas, antes de chegar lá, diversas oportunidades são dadas àquela criatura que, se bem aproveitadas, podem atenuar ou até evitar aquele gatilho, evitar aquela doença. Então é muito mais dinâmico do que estático, sempre dando tremendo espaço para a liberdade e sempre dando o primeiro projeto de Deus, que é sempre do amor. A dor, muitas vezes, só chega até a criatura se desprezado o amor naquela vida mesmo. Claro que existem fatos como doenças congênitas, local de nascimento,
privações que um feto sofre ainda na barriga da mãe, que independem da liberdade da criatura nessa vida, mas que foram produto de uma liberdade mal utilizada em vidas passadas. Porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. É uma frase que ajuda a entender o papel da liberdade e o papel do destino no projeto de Deus, no conjunto desses mecanismos, dos gatilhos, dos alarmes, que dão a cada um de nós a maravilhosa oportunidade de, percebendo, optando e mergulhando nos convites de amor que a vida nos faz a cada momento, afastar a necessidade das lições mais difíceis, dos remédios mais amargos. Nunca para fugir desses remédios ou dessas lições, mas porque é absolutamente desnecessário repetir uma lição para um aluno que já aprendeu, buscar uma pedagogia mais enfática para aquele que já aprendeu com um caminho mais suave. Nosso destino, em suma, será sempre uma construção de cada um. Na pior das hipóteses, poderá sempre a criatura viver as suas dores com fé, com leveza, com boa disposição, com bom ânimo, ou com revolta, com queixa, como infelizmente tem sido a marca dessa nossa humanidade. Perceba, estude em si mesmo e busque a atitude da compreensão, a perspectiva maior, a aceitação, a fé, como mecanismos de aprofundamento, de efetividade, de consolidação de todos os aprendizados. Porque o aluno que briga com a matéria, que o paciente que se revolta com os remédios e com os tratamentos, não pode ser promovido, não pode receber alta, não pode aprender, não pode se curar. Porque a revolta e a queixa impermeabilizam o ser aos aprendizados e às curas da vida, de forma que exigem dos professores, dos médicos, uma terapêutica mais incisiva, mais invasiva, mais impactante, mais dolorosa, uma lição mais difícil, mais dura, porque terão essas criaturas, como temos nós, negado, se fechado às alternativas mais suaves. Pelo amor ou pela dor, aprenderemos todos. Mais cedo ou mais tarde, nos elevaremos todos. O caminho do aprofundamento, da entrega, da confiança, ou não, será sempre uma prerrogativa da nossa liberdade. Muito bom. Maravilhoso que a gente distingua essas possibilidades. Perceba Jesus como nosso companheiro, anterior a todos os espíritos que foram alocados no projeto Terra.
e comprometido, vinculado com cada um de nós, pelo menos até o fim dessa transição planetária. Jesus é a nossa referência, o nosso modelo e guia. É o nosso irmão mais velho que coordena, em nome do Pai, a formação da Terra, a história da Terra, o destino da Terra, das nações. E pelo menos enquanto estivermos aqui nesse planeta, o destino de cada uma das criaturas. Percebamos, pelo menos num vislumbre, a grandeza de um espírito assim. Minha amiga, meu amigo, fica a nossa saudação para todos, o nosso convite para que a gente esteja junto amanhã também. Enir Cajazeira dando suas graças a Deus, a Adelaide Dias dando boa noite a todos, amor e amar, diz Marco Aurélio, Enir Cajazeira pedindo vibrações para a nossa amiga Mônica Silva e dando a sua saudação a todos. Compartilhemos e retornemos. Amanhã estaremos juntos, dando continuidade para o estudo a respeito das profecias do profeta e de Jesus. Paz e bem, até amanhã.